O Hernan ontem acompanhou essa história, então, do Dória, tá? Se ele realmente pediu para sair do São Paulo ou não. Ele tem sido perseguido pela torcida do São Paulo e isso não é legal. Não. Mas o Hernan explica essa história pra gente, então. Vamos ver. Fonte, tudo bem, galera? Beleza? Brunos, Felipe, hoje não estou podendo estar aí no estúdio por conta de compromissos, mas estou muito bem representado aí por vocês nessa edição de hoje. Quero trazer aqui bastidores, muito dessa notícia que a gente trouxe em primeira mão na ESPN Brasil sobre o Dória ter pedido rescisão de contrato ao São Paulo depois de críticas e ameaças nas redes sociais, a ele e a familiares. Inclusive uma fonte do São Paulo me disse que ele está muito, mas muito abalado com tudo isso e por isso pediu a rescisão e está conversando com o São Paulo. São Paulo, no primeiro momento, queria demovê-lo da ideia, né? Trata o tema com algo muito delicado, como algo que é particular da família, né? Poucas fontes têm falado sobre o tema abertamente, mas o que eu consegui apurar é que, inclusive, ele já se despediu de alguns atletas, já falou no grupo de atletas que está se despedindo do São Paulo, inclusive ontem no CT, para contar o bastidor da coisa. Ele foi até o CT na reapresentação, conversou com gente da alta cúpula e foi embora, tanto que ele nem ficou. Pouca gente viu ontem o Dória no CT. Obviamente o São Paulo vai conversar, vai avançar para tentar ver o que é melhor para fazer, o que dá para fazer. Ainda não está na esfera jurídica de rescisão de contrato. Isso requer muita conversa, isso requer muita tranquilidade nisso, e hoje é um dia importante da repercussão desse caso que agora se torna público, né? Então, o Dória e o São Paulo tratam o assunto como algo particular do atleta familiar e quer, obviamente, resolver da melhor maneira possível. Uma fonte do São Paulo me diz que está muito difícil reverter o caso, que o Dória quer mesmo deixar o São Paulo. E aí, meus amigos? Comentem aí. Eu acho que assim, um fato é que a gente não pode normalizar esse tipo de coisa, né, hein, Bruno? Porque, poxa, a gente já viu isso acontecer em outros clubes. Sim. Eu me lembro, assim, de cara o que aconteceu com o William, que era um ídolo do Corinthians e precisou sair porque a família dele também estava sendo ameaçada. Está de morte, Eu não sei se o Cássio no Corinthians chegou a ser também... Ele foi muito criticado, não sei se ele chegou a ser ameaçado. Eu acho que era a cobrança que estava em cima do Cássio que motivou ele a sair do Corinthians. Eram mais críticas, né? Era mais crítica. Teve ameaças. Foi ameaçado também. Pô, os caras ameaçaram o Cássio. Ameaça, mas... Loucura. Ameaça ao Cássio, críticas. Ele foi ameaçado, mas o Cássio não quis fazer boletim de ocorrência, isso eu lembro. O Cássio preferiu não fazer boletim de ocorrência. O do Dória, ele não chegou a ter um casamento legal com o São Paulo, né? Desde que ele voltou, é um jogador que não rendeu o esperado. Mas sim, a gente lamenta muito as ameaças, porque foge disso, né? O que a gente fala no futebol de respeito. A fase tá ruim, mas não dá direito de ninguém ameaçar o outro em rede social. E aí o Dória, que estava anos atuando no futebol europeu, no futebol mexicano, volta e quando tem essa experiência, acaba sendo bem ruim para ele. Eu acho assim, bem lamentável se o final da história for esse. Um jogador saindo de qualquer clube, que seja por conta de ameaça de torcedor, Bruno. Para torcedor imbecil, criminoso... aprender, entendeu? Acho que só se aprende assim, mais do que a punição individual, e ela tem que ser a primeira, assim que comprovadas essas acusações, essas intimidações, etc. Primeiro o indivíduo tem que ser punido, ponto. Mas eu sempre defendo, é triste, os bons pagam pelo mal, mas é bem verdade que a única forma da torcida, de forma geral, tomar conhecimento ou consentimento de que isso não pode continuar acontecendo, de que isso não pode acontecer, é o clube ser punido. E o clube é punido quando ele perde o jogador e ainda é obrigado a pagar aquilo que o jogador tem direito em relação ao contrato vigente. Então, para mim, a única forma, porque às vezes você pune só o indivíduo, mas depois vai lá outro e faz outra vez, e outro faz a mesma coisa. A única forma para mim, para tentar coibir, eu acho que terminar nunca vai acontecer, porque infelizmente a estupidez humana prevalece, mas a única forma de tentar trazer um pouco mais de lado didático é o clube ser punido, infelizmente, e aí o torcedor aprende, pera lá, se eu fizer isso, eu vou ser punido e o clube do meu coração vai ser punido também, independentemente se o Dória é bom jogador, se é mau jogador, se é craque, se não é craque. O clube sempre perde com esse tipo de situação e mais, o jogador sempre perde, porque ninguém é obrigado, profissional, ganhando o que ganha, trabalhando como trabalha, enfim, alguém correto, ter que lidar com esse tipo de crime.
Então, ó, e o A Galo mandou aqui, ó, só notícia boa, o Roger Forrest, então, mas tá vendo, se você acha que é certo alguém sair de qualquer clube que seja por conta de ameaça à família do cara? Não dá, sinceramente, ô Galo, sinceramente, você acha que é legal isso? A gente não tá falando aqui se o atleta tá jogando bem ou tá jogando mal. Essa é uma outra discussão e uma outra questão. Se merece ser titular, se não merece, se o clube deve negociá-lo ou não, essa é uma outra questão. Agora, você acha que é certo alguém ter que depois sair... o Galo, depois ele não pode cobrar que o São Paulo não tem dinheiro, ou que o São Paulo toma transfer ban, que o São Paulo está em crise, porque o torcedor que subscreve esse tipo de situação, ele é conivente com a situação. Ele acompanha a situação e depois ele não tem legitimidade alguma de falar, pô, mas o São Paulo não tem dinheiro, tá pagando a rescisão do Dória, tá pagando a rescisão do fulano, mas ele aplaude esse tipo de situação. E aí é uma pena que você olha no chat e você vê que tem mais gente aí concordando com isso. Então, lamento aí por vocês. Você pode criticar o cara. Criticar claro. É válido. Mas se você passar pro ponto de você ameaçar a família, ameaçar o cara de morte... A família não tem nada a ver com isso, Imagina você gente. no teu trampo lá. Tá lá em frente à mesa, do escritório, o teu chefe chega e começa a te ameaçar. Falando que vai te cobrar fora do trabalho. Pô, cara, ninguém consegue trabalhar dessa maneira. Você fica insustentável o ambiente. E o Dória, que é um cara que atuava no futebol mexicano, na Europa, que não tinha esse tipo de situação, ele fica assustado e aí pede pra sair. Então, aí eu acho que é o seguinte. Primeiro, o jogador por si só não deve ser ameaçado, tá? Isso é uma questão de educação. Sim. É isso aí. Não, então, do jogador é uma questão de educação. Sim. E é um crime. Agora, fazer com a família, aí é a humanidade mesmo. O que eu não sei se é esposa, se é filho, se é pai, se é mãe, o que essa pessoa tem a ver se o cara joga bem ou joga mal? É só vontade. Aí você agredir, você atingir um parente do cara pra fazer com que o jogador deixe o clube? Se realmente tem alguém que acha isso certo? Eu vejo essa questão do William no Corinthians que você entrou. Na época que ele sofreu essas ameaças, partiu muito pra família dele também. Exato. E eu vi muito torcedor do Corinthians falando, foi só algumas ameaças, sabe? Foi alguma cobrança de rede social, o cara já foi embora. Não foi só isso, entendeu? Tem muita história por trás. E ninguém merece a sua família, que não tem nada a ver com o seu desempenho dentro de campo, ficar tomando xingo, ameaça de morte. Ninguém merece passar por isso, né, Bruno Vicari? Não, acho que assim, o cara tá no estádio... Vicari, Felipe. Fala, Bruno. Desculpa, esse delay atrapalha. Juro que nada contra você, Vicari. Eu sempre falo em cima de você. Não, só para explicar o Luciano, enfim, J. Aragão, ele fala assim, punir o clube não tem nada a ver. Eu não estou dizendo que o clube tem que ser punido diretamente, ele é punido indiretamente. Se o jogador consegue na justiça a rescisão por justa causa, por estar sendo, enfim, intimidado, enfim, etc., perseguido, etc., o clube depois quase sempre vai ser obrigado a pagar a multa do jogador. Então o clube acaba sendo punido sim. Eu não estou dizendo que o clube tem que ser punido. Não é uma questão de opinião, é uma questão mesmo de consequência, é factual. O jogador que sofre esse tipo de situação e a justiça dá ganho de causa para ele, o clube automaticamente é punido. Não é que eu defenda isso, é uma questão mesmo lógica. O jogador ele não vai sair com o contrato na mão recebendo zero. Ele recebe uma indenização por conta disso. É só uma questão lógica. E aí, é legal essa interação que a gente tem com o chat, porque a gente tem essa liberdade e a gente vai discutindo com a galera, né? Por exemplo, foi o Edmar Cerqueira, mandou assim, Dória fora, ok, mas isso tá errado. Claro. Você pode pedir pro cara sair do seu clube, exato, tá descontente você cobrar. com ele. E aí tem gente que fala assim, Você quer protestar contra o cara, isso daí tudo bem. Sim. O que não dá, vou repetir, é você cometer um crime contra a família da pessoa, gente. Pô, é só colocar um pouquinho não é possível que alguém ache isso certo. É só colocar um pouquinho a mão na consciência, sabe? Que é uma parada que foge do futebol, entendeu? Só um pouquinho disso. Mas a galera não vai entender porque quando você envolve a paixão, acaba misturando muitas coisas, sabe? Aqui, ó, Adão Oliveira, tá certo. Tá bom, Adão, se fossem lá mexer com a Eva, falassem mal da Eva, você ia gostar? Ninguém ia gostar, né? Não é verdade? Concordo. Claro. Lógico que é. Se coloque no lugar. Imagina tá alguém lá em cima falando ou ameaçando alguém da tua família. Você acha que é legal? Pô, para. Só vão entender isso quando passar na pele, entendeu? Aí é outra história. Cada louco também, viu? Eu gostei do seu desabafo. Thiago Silva pode ir para o São Paulo? O Bruno podia falar ainda do Thiago Silva. Essa é uma boa. Aliás, você sabe uma coisa que eu não entendi ainda e acho que agora... Porque o Hernan levantou a bola aqui da questão do Arthur Vitor e do Ferrarese. Perfeito. Cara, o Ferrarese está fazendo falta no São Paulo.
Mas não tá? ele não estaria fazendo Porra. falta no São Paulo se a dupla de zaga estivesse lá, como a gente falou aqui do Dória, tem Se do... tivesse Arboleda? Não, o outro lá, o Rafael Tolói. Se os dois estivessem não. bem... Mas o Ferrares é melhor que os dois, gente. Mas quando o São Paulo contratou esses dois nomes, o Dória e o Rafael Tolói, você pensa que eram dois jogadores importantes, que estavam na Europa, estavam atuando bem no futebol mexicano, mas o casamento não rolou, entendeu? E aí você tem a ausência do Arboleda, tá fazendo falta porque você não tem peças jogando bem. Agora você fala isso. Discordei da sua agora. Não, o Galindo, o Ferrares não tá jogando bem no Botafogo? Não tô falando isso. Ele joga bem, Não cara. tô falando isso, mas ele tá sendo importante no Botafogo. Como o Tá, Arthur Vitor tá sendo não, importante. pro Botafogo eu achei ótima a contratação. Sim. Mas tô falando que se eu fosse o São Paulo, não teria aberto mão. Discordo. São Paulo tinha bons nomes. Quem falou que o Arboleda iria sumir por um mês? O Dória não ia dar certo. O Tolói também não ia dar certo. São 3 caras que são bons. Mas o Tolói, cara... Bom, enfim, agora já foi feito também. Amanhã a gente vai ver como é que vai ser essa história, então, se o Ferrares joga pelo Botafogo e o Arthur Vitor pelo São Paulo. Fala, moçada, beleza? Chegando aqui com aquele giro de notícias explosivas e atualizado do maior clube do Brasil. Pra você ficar atento e atualizado e não perder nada, já peço seu like, se inscreva no nosso canal, ativa também o sininho das notificações para ficar sempre atualizado sobre tudo que está sendo falado no maior clube do Brasil. E até o próximo vídeo. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Valeu, um grande abraço, rapaziada, até o próximo vídeo. Vamos pra cima, foi que foi.